Então, Paula, você está conseguindo ouvir a gente? Você está só conectando aqui. Você está conseguindo ouvir a gente? Acho que ela não ouve, Dânia. Até conectar, acho que ela não ouve. É. Parece que toda hora cai a conexão dela. Vamos começar então, André? Tá, O que você acha? Pode ser? pode, por mim. Estou aqui à A gente disposição. vai gravando. Hã? Estou aqui à disposição. Tá. Não, porque aí a gente vai gravando e depois a gente disponibiliza lá na plataforma. Então Tá? pode começar então, né, Dani? Pode, Tereza. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa, houve um pequeno contratempo na questão do link, mas nós vamos começar agora nosso trabalho de sexta-feira e encerrando também o primeiro simpósio do Campo das Vertentes. Abrindo os trabalhos hoje, a gente vai trazer o advogado André Monteiro Viana. André é formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, sócio da Câmara de Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro, pós-graduando em Direitos da Pessoa com Deficiência pela CBE of Miami e advogado da Associação Pro Autista. André, seja muito bem-vindo, parceirão nosso, e a Obrigado, palavra é sua. obrigado. Então, eu estou aqui com o meu tablet. Eu planejei aqui falar sobre três tópicos especificamente. Primeiro, sobre a Convenção dos Direitos sobre a Pessoa com Deficiência da ONU, que eu acho importante. Segundo, os direitos de atendimento pelo plano de saúde e sobre a EPC. Eu elegi esses dois porque são os mais importantes para o pessoal, tá? Então, em relação, desculpa, em relação ao, à Convenção da ONU, antes de entrar nela, eu vou falar sobre os modelos para se compreender deficiência, que mudaram muito ao longo dos anos.
primeiro modelo que teve foi o modelo da prescindibilidade, que era simplesmente se prescindir a presença do deficiente na sociedade. Pode ser que esse era o modelo, o Bruno está achando que esse é o modelo da escola dele, que não tinha nenhum deficiente, mas não é esse ainda. Esse era anterior. O modelo dele, da escola que o Bruno falou ontem, seria um modelo médico individual. Eu colocava a deficiência na pessoa. Então, era dela a responsabilidade de se integrar à sociedade. O modelo adotado pela Convenção é um modelo social, um modelo dos direitos humanos. Ele mudou completamente o, o meio de se ver. Porque o modelo social, a deficiência não está mais na pessoa, mas está no ambiente que a cerca. É o ambiente que tem barreiras que impedem o convívio dessa pessoa com deficiência na sociedade. A convenção também é muito importante porque ela definiu de forma muito ampla a deficiência, ou seja, para abarcar o maior número de pessoas possível, para incluir a deficiência, para poder trazer para a sociedade todo esse pessoal. E quando ela define a deficiência, ela não fala mais a palavra limitação. Limitação é uma coisa da pessoa, normalmente é uma mudança de paradigma. Ela fala em impedimento, a pessoa tem impedimento, ou seja, o mundo está impedindo de conviver socialmente. O, o Brasil, quando assinou e ratificou a convenção, ele trouxe para cá a convenção com as. Ele assinou a convenção e o protocolo facultativo. Qual a importância do protocolo facultativo? A ONU ela tem a possibilidade de investigar e fiscalizar os países que assinaram o protocolo facultativo. Então, qualquer direito que alguma pessoa aqui no Brasil seja violado, ela pode comunicar à ONU que ela vai investigar é, ela pode, como é que se diz? Ela pode punir o Brasil por causa disso. Então, é muito importante que as pessoas tragam essas demandas para serem levadas para a ONU, porque isso é um pacote de direitos que vão ser identificados. Quando a ONU identifica alguma dessas violações, ela cria um protocolo. A página da ONU está lá no material que eu disponibilizei, assim como uma dessas investigações, um desses protocolos, uma das recomendações que são obrigatórias de serem seguidas pelos países também está lá. Então, ela tem vários protocolos, várias recomendações para os países que são importantes ser vistos, porque eles são documentos legais que fundamentam qualquer direito violado contra a pessoa com deficiência. É, o, ah, então, o princípio, o objetivo da convenção é garantir a participação plena da sociedade da pessoa com deficiência e fornecer meios para isso, como com as investigações e com os protocolos que ela determina, que ela expede. Então, a, a ideia da convenção é fazer todo mundo conviver num único lugar. Aí seria a inclusão. Dani, para botar aquele quadro, o primeiro quadro que eu falei aí, que eu te mandei, compartilhar, por favor. O... Ontem esse quadro foi compartilhado também. É Eu a vou mandar para o diferença. Bruno, eu vou mandar Tá, para o Bruno, porque eu não consigo compartilhar. Quem está compartilhando, mas ele está gravando. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Ah, acho que eu consigo, peraí. Consigo sim, peraí. O primeiro, né? primeiro, sem a seta.
Pode tentar que eu acho que aqui dá para você compartilhar, Dani. Esse é o Estão segundo. vendo? Não. Esse é o segundo, é o outro. Tá, eu abri, mas não abri. Peraí. Então, esse é o quadro clássico. Exclusão, segregação, integração e inclusão. Todo mundo conhece esse quadro, né? Mas a convenção, ela pede mais do que isso. Porque todas as pessoas têm direitos iguais. O direito das pessoas não é dos deficientes ou dos autistas, é direito de pessoas. Quer dizer, a convenção vem para explicitar esses direitos. É por isso que precisa de ação afirmativa. A ação afirmativa serve para você definir direitos e definir que esses direitos são importantes, até normalizar esses direitos. Então, a gente quer chegar na inclusão, mas a inclusão não é o caminho, o passo final da convenção, porque todos temos direitos. Como é que nós vamos exercer os direitos? Algumas pessoas podem exercer o direito de ir à praia simplesmente da praia. Para um autista, por exemplo, talvez tenha questões sensoriais, tenha questões de barulho. Então, esses direitos têm que ser adaptados para cada situação. Pode botar o segundo aí. O que a convenção quer é isso aqui, quer ver? Tá bonitinho. Unificação. O que é unificação? É as pessoas não terem diferença mais. É ser normal. A inclusão chegou a um ponto que as pessoas não fazem mais essa percepção de que eu tenho que fazer isso para adequar o meu estabelecimento dessa pessoa. Isso já é naturalizado. A pessoa com deficiência vai ficar igual a todas as outras. Definitivamente igual a todas as outras. Então, isso é mais do que inclusão. Unificação são todos iguais. É o ideal, é a utopia. Você pode citar como exemplo o direito das mulheres, por exemplo. Muito antigamente, elas não podiam sair de casa. Então, elas ficavam em casa. Hoje em dia, é normal ver uma mulher na rua. Mulher de saia, homem de short. Isso não era normal antigamente. Isso, nesse ponto, as pessoas foram unificadas, ou seja, não tem mais diferença entre elas. É isso que a gente quer com o direito. Tá? E falando em direito, eu vou passar para o direito ao plano de saúde. O plano de saúde, ele tem um dever. O plano de saúde é complementar. A ideia de plano de saúde, ele existe para complementar o SUS, né? Porque o Estado não consegue fornecer para todo mundo, então ele deixou as pessoas contratarem por conta própria um plano de saúde particular que atenda os direitos que ela tem à saúde. Então, o, o plano de saúde, ele é complementar ao Estado, ao direito, à saúde oferecida pelo Estado. Isso gera, na pessoa que recebe o plano de saúde, os mesmos direitos que uma pessoa teria em relação ao SUS, ou seja, universalidade. Ela tem direito a todos os tratamentos que estão contemplados na CID. Então, se está na CID, ela tem direito ao tratamento. Como é que funcionava esse tratamento há um tempo atrás? Antigamente, a jurisprudência era relativamente majoritária de que o, o rol da ANS era meramente exemplificativo. Ou seja, o tratamento era determinado pelo médico assistente. O médico, entendeu? Ele vai prescrever um tratamento e você vai lá no plano de saúde requerer esse tratamento. Não cabia, né, pelo menos, ao plano de saúde ele determinar qual é o tratamento que vai ser feito para te curar. Quem determina isso era o médico. Hoje em dia, ficou um pouquinho mais complicado. Foi decidido pelo STJ que o rol da ANS é taxativo.
Tem lá os votos, voto vencedor e voto vencido, também no material, para quem quiser ver. É bem grande, mas dá para ver. Só que, até a decisão, e hoje, tem uma lei nova, que é a Lei 14.454, que ela determina o seguinte: ela não deixa mais o rol ser taxativo. Quer dizer, ela fala o seguinte: o rol de procedimentos, de eventos, aqui é o parágrafo 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não esteja previsto no rol referido no parágrafo 12, que fala dos tratamentos lá do rol taxativo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou 2, existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, ou existe a recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, desde que aprovadas também para seus nacionais. Ou seja, o rol é taxativo, mas tem exceções. Vou pegar como exemplo aqui o ABA. O plano, em regra, empurra as crianças para um psicólogo normal, mesmo sendo determinado o ABA. O que tem que ser feito? Não sei se o ABA entrou no rol, eu acho que o ABA entrou no rol. Não tem de cabeça agora, mas eu acho que o ABA entrou no rol. Mas eu vou usar como exemplo assim mesmo. O ABA, não estando no rol, ele não poderia ser coberto, custeado pelo plano de saúde. O que você tem que fazer? Você tem que comprovar que este tratamento é melhor do que a psicologia, digamos, normal, né? A psicologia convencional, essa é a palavra. A psicologia convencional. Então, o laudo, a importância do laudo, ele tem que ser muito bem feito, muito mais bem feito que já era. Na verdade, o julgamento, ele já falava isso. Só que o julgamento falava que você devia comprovar que o tratamento alternativo era eficaz, é mais eficaz do que o tratamento prescrito pelo médico. Então, daí vem a importância do laudo. O laudo, ele tem que ser muito completo, mas muito completo mesmo. Procure um laudo, não é só para direito de saúde, não, para qualquer coisa, BPC, professor apoio. O laudo tem que explicar por que aquele tratamento é melhor do que o tratamento que a operadora quer, qualquer outro tratamento. Tem duas opções, você vai para remédio. Tem um caso de uma moça que veio falar comigo que a mãe estava com câncer e eu pedi um laudo completo explicando. A mãe da moça não podia tomar um remédio que o plano de saúde pagava. E tinha que tomar outro que o plano de saúde não pagava. Aí eu pedi para explicar no laudo por que ela tinha que tomar um remédio, qual era o risco para a saúde dela se tomasse aquele remédio e por que ele era melhor que o outro que ela estava tomando, estava sendo puxado pelo plano de saúde. O médico fez esse laudo, a moça levou o laudo, né, no plano de saúde e o plano de saúde autorizou. Mas, às vezes um laudo, ele prescinde da ação judicial. O laudo, quando é bem feito, às vezes, porque o plano de saúde faz um cálculo. O que é mais barato para mim? Pagar o plano de saúde, pagar o remédio, o tratamento, ou entrar com uma ação. Esse cálculo é feito, não se enganem. O plano de saúde vai calcular e é mais barato entrar com uma ação. É mais barato responder uma ação do que pagar esse remédio. Quando o laudo é bem feito, às vezes, pelo laudo, o plano de saúde sabe que ele vai perder a ação. Então, ele já paga o tratamento. Então, o laudo é muito importante, principalmente para uma liminar. Para quem não sabe o que é uma liminar, é quando você entra com uma ação, a ação tem um caminho lógico. Um caminho que, embora longo, aqui no Brasil, tem que ser percorrido. E você entra com a ação, a outra parte responde, a outra parte, nesse caso, o plano de saúde responde a ação.
Aí vem uma fase de prova, tem perícia, para o juiz formar o convencimento dele, para o juiz poder deferir ou indeferir o pedido inicial. Na liminar, a gente pede para o juiz antecipar, antes de todo esse processo, ele antecipa a decisão final, porque tem risco de vida, ou risco psicológico, ou um risco qualquer, e tem que ser demonstrado no processo. E os laudos servem para demonstrar isso no processo. Sobre o direito contra o plano de saúde, é importante saber também o caminho para a execução dos direitos. Tem que ter um caminho. Não é simplesmente chegar com a negativa e pedir ação judicial. Você tem que fazer o pedido, a operadora não pode te negar, não pode botar em lista de espera, não pode dizer que não tem médico, isso não é aceitável. Eles têm que respeitar umas notas técnicas, uma resolução normativa que o Ministério da Saúde expede e serve para regular esses casos. Nesse caso aqui, quando você pede um médico e ele não tem, se aplica a resolução normativa número 259. Ela dá uns prazos que têm que ser respeitados pelo plano de saúde. Por exemplo, consulta básica, pediatra, clínica médica, cirurgia. Ele tem que te oferecer um médico em 7 dias. Outras especialidades em 14 dias. Ou seja, o plano de saúde não tem um determinado médico que o seu psicopedagogo, por exemplo, pediu. Eles têm 14 dias para te entregar esse médico. Esse é o prazo que eles têm. Vocês têm que entrar com um protocolo, tem que pedir um protocolo, e eles têm que te responder em 14 dias. Responder quer dizer arranjar um médico. Eles têm 3 opções para arranjar um médico. Ou eles podem te levar para uma outra cidade que tem um médico, da cobertura deles, eles teriam que pagar o transporte seu e do acompanhante. Eles têm que... Ou eles têm que contratar um médico na sua região de forma particular para atender a sua demanda, ou você pode, passados 14 dias, você pode pegar qualquer médico e eles têm que te reembolsar em 30 dias. Outro dia eu recebi uma reclamação de uma mãe que não conseguiu fazer o protocolo. Nesse caso, seria a resolução normativa número 395 da ANS, que fala sobre isso. Quando você faz um protocolo de pedido de médico e o plano de saúde nega, ele não pode simplesmente negar, dizer, não, não tem. Ele tem que te ver, aqui seria o artigo 10. Havendo negativa de autorização para a realização do procedimento e ou serviço solicitado por profissional de saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, ou seja, o plano de saúde não pode dizer que o médico que você pediu, que veio do pedido, não era do plano de saúde. Você pode ir a qualquer médico, se ele fizer um pedido, contanto que ele seja médico credenciado no Conselho Regional, a operadora tem a obrigação de fazer o serviço. Se havendo negativa, ela deve informar o beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando cláusula contratual ou outro dispositivo legal que justifique essa negativa. E tem mais coisa. O beneficiário pode requerer que as informações prestadas, essas informações que eu acabei de falar, sejam reduzidas a termo e encaminhadas por correspondência ou meio eletrônico no prazo máximo de 24 horas. Ou seja, você pode ter um documento que comprove essa negativa. Então, isso é muito importante. Mas, passado essa fase voltando aqui ao assunto das obrigações da operadora, passada essa fase, se ele mesmo assim não te fornecer um médico nesse prazo hábil, ou recusar o reembolso,
deve ser aberta uma demanda na ANS, na Agência Nacional de Saúde Suplementar, e é feita pelo site, é bem simples de fazer, é só entrar no site da ANS, tem lá denúncia, você denuncia, depois que eles responderem essa denúncia, você pode entrar com uma ação, com os laudos, tudo direitinho, tá? Isso é mais ou menos o que eu queria falar sobre plano de saúde. Agora, BPC. Para que serve BPC? Muita gente confunde BPC com aposentadoria. BPC não é aposentadoria. Aposentadoria é uma contraprestação. Você vai pagando durante os seus anos de trabalho uma poupança e quando você ficar velho e se aposentar, o Estado te devolve esse dinheiro em forma de parcelas. Essa é a ideia de aposentadoria. BPC é um benefício que só existe para garantir a dignidade daquela pessoa que pediu o benefício. Então, é uma renda mensal que existe para você sobreviver. Qual é a função dessa renda mensal? É a sobrevivência. Então, quais são os critérios para você ter direito a essa renda? Você não ter nenhuma outra renda. Isso quer dizer que qualquer pessoa na família não pode ter outra renda? Não. Se você, quando a lei diz que os benefícios não são acumuláveis, são os benefícios da pessoa que está pedindo. Então, o titular do direito é o deficiente, ou no caso do BPC, o idoso, com mais de 65 anos. Então, esta pessoa não pode ter um. Quer falar? André, e também a todos que estão aqui. Se por acaso que essa ligação vai cair, porque foi um link provisório para a gente conseguir fazer essa aula, tá? Então vamos todos entrar no link da aula de hoje mesmo, tá bom? Que é aquele link que foi encaminhado. Eu vou encaminhar agora por e-mail o link das 19 horas, tá? Então, André, se cair, você já entra no outro e continua de onde a gente está, tá bom? Tá bom? Aí só espera o Bruno dar o ok para começar a gravar lá. Tá Gente, bom. desculpa o transtorno. Desculpa, André. Né? Então, assim, ele é um benefício. Então, meio que me perder um pouquinho. Benefício para garantir a dignidade da pessoa. Então, ele serve para dar um mínimo de existência da pessoa. Então, quais são os critérios? Que a pessoa, sim, tá. Lembrei que eu estava falando. A pessoa tem o direito de benefício. Então, isso não quer dizer que o pai dele, por exemplo, se ele tiver uma aposentadoria, ele não vai ter direito. O direito é individual. Ele não pode ser acumulado com outro benefício para ele, porque esse benefício supriria aquela necessidade que ele tem de sobrevivência, ou de garantir um mínimo de dignidade. É por isso que eles estão. Quem tem direito a ele? O direito está na lei do BPC Loas. O direito a um quarto do salário mínimo. Peraí, desculpa, me confundi aqui. Tem direito a pessoa, o deficiente ou o, o deficiente ou o idoso que não tenha meio de subsistência. É por isso que quem, quem recebe uma aposentadoria não tem direito, porque ele teria meios de subsistência. Se a subsistência dele puder ser mantida pela família, também não tem direito, porque você exclui aquele requisito de garantia do mínimo necessário para a sobrevivência. É o mínimo necessário para a sobrevivência. Então, a família também não pode sobre. Então, qual foi o critério criado para definir esse mínimo necessário? As pessoas da família que moram na mesma casa, a renda de todos somada não pode ser maior do que um quarto do salário mínimo por pessoa. Se a família inteira ganhar então soma-se todas as rendas da família, divide essa renda pelo número de pessoas que está morando naquela casa, da família que está morando naquela casa. Isso é importante. Porque esse valor de cada pessoa não pode ser maior do que um quarto salário mínimo. Não vou dar exemplo matemático, porque eu sou de humanas, tá?
Mas qual é o conceito de família para a lei? Esse um quarto por pessoa da família, que mora no mesmo teto, tem um conceito legal. Então, quem compõe essa família? O próprio deficiente, ou o idoso, o cônjuge ou companheiro, se morar, os pais, no caso, substituídos pela madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros e os menores tutelados. Ou seja, se for tutelado ou maior, ou se for um irmão casado, não conta. Então, isso é importante, porque às vezes faz diferença, porque o assistente social vai lá, conta lá por cabeça quantas cabeças moram aqui, essa e essa. Faz a conta, não dá. Às vezes, essa pessoa que está contando não cabe no direito de família da lei. Então, é muito importante o conceito de família para você encaixar direito esse cálculo, entendeu? Outra coisa, o benefício pode ser interrompido se você perder aquela condição pelo qual ele foi concedido, ou seja, você arrumar um emprego, se alguém na sua família arruma outro emprego, então ele pode ser retirado. Por isso ele tem que ser renovado de 2 em 2 anos. Tá bom? Você vai mudar o tema? Não, estou acabando já, na verdade. Tá acabando? Não, falta alguma coisinha, mas tá mais ou menos. Faltam Quer dois mudar Mas para o Bruno minutos. falou que 2 minutos? faltam 2 minutos. Não, dois É, minutos não então, dá. 2 minutos então não dá. vamos, então vamos para a sala do Simpla, tá, pessoal? Aí Bruno, eu peço a todo mundo que saia e vá para a sala com o link anterior do Simpla, que o André vai continuar lá, tá, gente?